Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você. Amém? Eu já quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras. Livro do profeta Isaías, capítulo 63. Profeta Isaías, capítulo 63. Quem encontrou diz amém. Assim nos diz a palavra do Eterno. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com roupas tingidas de vermelho? Quem é o que vem glorioso no seu traje, marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua roupa e as tuas vestes, como as daquele que pisa no lagar? Eu pisei no lagar sozinho, e ninguém dentre os povos esteve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue respingou nas minhas vestes, e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração, chegou o ano da minha redenção. Olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse. Admirei-me de não haver ninguém para me apoiar. Por isso o meu próprio braço me trouxe a vitória. Foi o meu furor que me apoiou. Pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Feche os teus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, esta é a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ministre poderosamente aos corações. Meu Deus, de todos que estão aqui presentes, mas também daqueles que estão em lugares distantes daqui, pessoas que estão me vendo e me ouvindo neste momento. Que essas pessoas sejam impactadas pelo poder da tua palavra, no nome bendito e precioso de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Quem é este que vem de Edom? É o tema desta ministração. Quem é este que vem de Edom? Para entendermos melhor essa mensagem, essa palavra, precisamos saber quem era Edom. Edom, o nome antes era Esaú. Ele era chamado, melhor dizendo, de Edom, porque há uma crença que pelo fato dele ter nascido ruivo, né? Então ele era chamado de vermelho, ou Edom, tá? Edom. Mas também acredita-se que pelo fato dele ter trocado a bênção da primogenitura, quando ele, muito cansado, tinha ido caçar e o seu irmão estava ali fazendo aquela sopa de lentilhas, e ele decidiu trocar a bênção da primogenitura por aquela refeição, que era avermelhada também. E tem uma outra especulação, é que ele era chamado, ou melhor, que aquela terra onde ele estava era chamada de Edom, porque era uma terra também de montanhas, que tinha essa cor aí, né, avermelhada. Bom, Edom foi alguém que desprezou, né, ou Esaú, alguém que desprezou a bênção de Deus, alguém que gerou tristeza no coração dos seus pais, alguém que se afastou, sabe, dos projetos, do propósito de Deus, alguém que fazia aquilo que dava no seu coração. Então, Edom representa nesse texto o mundo, né? O mundo, as pessoas que desprezam e rejeitam a Deus. Mas observe que Isaías teve uma visão, e nesta visão que ele teve, ele viu um homem que vinha de Bosra, que é a principal cidade de Edom. E este homem tinha uma característica ali sobre ele. Ele estava marchando
como um vencedor, né? Mas ele tinha manchas de sangue nas suas vestes. O que me chama a atenção também é que ele teve essa visão e ele então faz perguntas. Para ser preciso, ele fez aqui 2 perguntas, né? O versículo 1 ele diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com roupas tingidas de vermelho? Quem é este que vem glorioso no seu traje, marchando na plenitude da sua força? Então ele queria saber quem era essa pessoa que trazia as suas vestes manchadas de sangue e que estava marchando ali na plenitude da sua força. E houve uma resposta. E qual foi a resposta? Olha aí, ainda no versículo de número 1. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E nós vamos também encontrar aí a outra pergunta. E ele diz: por que está vermelha a tua roupa e as tuas vestes, como as daquele que pisa o lagar? Aí ele vai responder também: eu pisei no lagar sozinho, e ninguém dentre os povos esteve comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue respingou nas minhas vestes, e manchei toda a minha roupa. Isaías teve essa visão, e essa visão tem um grande ensino para nós hoje. Ele está passando para nós, né, essa palavra que esse texto passa para nós, que alguém pisou o lagar sozinho. Mas o que é lagar? Como entender isso? Lagar era o lugar aonde se espremiam as uvas. Uma equipe de pessoas, né, já separada para essa função. Após as uvas chegarem naquele espaço de aproximadamente 2 metros por 1,5, essa equipe ficava ali pulando sobre as uvas, esmagando-as para fazer o vinho. E então, quando as uvas eram esmagadas, o suco delas saía e ia para um outro recipiente, e ali eram armazenadas. Mas quem pisava as uvas ficava com as suas vestes manchadas, como que parecendo sangue. E na visão, Isaías viu um homem vindo de Edom, e as suas vestes não é que elas estavam manchadas de uvas, não, mas por causa das uvas, mas manchadas de sangue. E nós vamos entender por que essa profecia, ela estava falando sobre Jesus. Abra em Lucas capítulo 22, Lucas 22, versículo de número 39. Lucas 22, 39, vai nos dizer assim: então Jesus saiu, e conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu, que o encorajava, e cheio de angústia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. Disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Observe que Jesus foi aquele que entrou no lagar sozinho. Como ele disse na profecia de Isaías: eu pisei no lagar sozinho. O que nós entendemos, queridos, é que a justiça de Deus exigia que o pecador sofresse a punição dos seus pecados.
Mas por outro lado, a misericórdia de Deus estava ali estendida para resgatar a raça humana. O texto que nós lemos de Isaías fala de justiça, mas também fala de salvação. Ele é poderoso para salvar. Então, essas coisas convergiram para a cruz de Cristo, para o sofrimento que começou já no Getsêmani. Getsêmani é prensa de azeite, aonde o Senhor foi amassado, pisado. A Bíblia diz em Isaías 53 que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído. Você sabe o que é isso, queridos? Alguém que é como se ela sentisse que está sendo ali triturada, moída, amassada. Jesus, ele sabia que não tinha outra saída. Ele chega a orar porque ele estava já visualizando tudo que estava esperando por ele, todo o sofrimento que estava esperando por ele. E ali ele ora, a sua alma está em agonia, e ele ora mais intensamente ainda, e então seus poros começam a sair sangue, e ele suou ali gotas de sangue, que foram manchando as suas vestes e caindo também ao chão. Jesus ficou sozinho, e a Bíblia diz que ele entrou no lagar sozinho, e ele foi levado depois para ser julgado, passa pelo Sinédrio, que era a corte máxima dos judeus, sozinho, diante de Pilatos, Herodes, sozinho, e ele foi levado ao madeiro, a cruz, a crucificação. Imagine alguém, no caso nosso Senhor, sem pecado, puro, santo, recebeu a recompensa do meu pecado, do seu pecado. A ira de Deus exigia punição. A visão que Isaías teve de alguém que vinha e parecia que tinha pisado uvas, e ele disse: eu entrei no lagar sozinho. Mas na verdade, Jesus fez aquilo e passou por aquilo que eu deveria passar, que você deveria passar. Porque na cruz de Cristo, na crucificação, era como se ele se tornasse as uvas. Entenda isso. Porque a justiça de Deus exigia a morte, a minha morte, a sua morte, a morte de todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós merecíamos a morte. Mas aquilo que iria acontecer com as nações, com os povos, Jesus recebeu sobre ele, como alguém que está pisando as uvas. Assim a justiça de Deus queria esmagar os povos e nações. Jesus se colocou ali como uva sendo esmagado. E a visão que Isaías teve, que essa pessoa agora anda triunfante, alguém que cumpriu a justiça de Deus, um vencedor. Mas eu quero que você tenha esse entendimento, queridos. Escute. Abra aí a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Romanos 5, versículo 8 e 9. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos, diga, da ira. Essa ira de Deus, que foi desviada em Jesus, que era para vir para mim, para você. Porque Deus detesta o pecado, Deus odeia de forma absoluta o pecado.
e a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. A ira de Deus foi desviada em Jesus. E o texto que nós acabamos de ler fala que nós fomos livres da ira de Deus. Livres da ira de Deus. A ira de Deus que há de vir sobre toda a raça humana, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que abandonaram o Senhor. E nós compreendemos muito bem isso quando lemos Apocalipse. Interessante que em Apocalipse Jesus também se apresenta como aquele que tem as suas vestes ali marcadas, manchadas de sangue. Oh, amados, quando a gente lê Apocalipse e vê ali as taças do Senhor sendo liberadas sobre a raça humana, todo o sofrimento, a angústia, a dor, e vai chegar um tempo dentro desse período onde as nações estarão sendo pisadas, que as pessoas vão desejar a morte, vão dizer: montes caiu sobre nós. Nós fomos livres da ira de Deus, a ira que há de vir sobre a raça humana. Hebreus 10:31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas na cruz, quando Jesus se entregou por mim e por você, aonde o próprio Pai deu as costas para o Filho, porque naquele momento Jesus estava carregando o meu e o seu pecado. Ele pagou o preço sozinho. Ele entrou no lagar sozinho. Na cruz, a justiça e a misericórdia se uniram. O preço foi pago. Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Por isso que hoje todos nós temos esse dever de comparecer diante do Senhor. Nós somos recebidos diante de Deus. Deus olha para mim e olha para você e não vê como pecador miserável, mas nos vê justificados pelo sangue do seu Filho Jesus. Você não vai passar pela ira de Deus, porque você disse sim para o Senhor, e você foi recebido pela misericórdia de Deus, porque Jesus cumpriu toda a justiça. E nós sabemos que Ele pagou esse alto preço. No terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou dos mortos. E Ele permanece com os discípulos por 40 dias. Deu ali as últimas instruções, mas chegou o dia de voltar para casa. Chegou o dia de voltar para a glória eterna. Atos capítulo 1, versículo de número 9. Atos 9. Nos diz assim: depois de dizer essas coisas, Ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então eles, com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 anjos vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Então Jesus está dando ali as últimas instruções, e de repente ele foi assunto aos céus, foi levado, foi subindo, e os discípulos ficaram assim, olhando para cima, até que uma nuvem o encobriu, e eles continuavam olhando para cima. E o Senhor teve que enviar 2 anjos que disseram para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi levado aos céus, Ele vai voltar. Alguém aqui está esperando a volta de Jesus? Ou vai querer passar pela ira de Deus? Entenda, queridos, Jesus volta para o Pai. Isaías, na sua visão, viu que alguém estava voltando de Edom. Edom como figura do mundo, como figura de rejeição às coisas de Deus.
alguém que participou ali do lagar, alguém que estava com as suas vestes manchadas de sangue, alguém que foi, podemos dizer assim, ferido, machucado, mas que andava como um vencedor, como um general, que enfrentou a guerra, que enfrentou a batalha, mas saiu-se como vencedor. A Bíblia, ela mesma se completa, os textos, os livros vão se completando. Tudo que Deus falou para um profeta, falou com outro, ministrou na vida de outro, mas a palavra faz isso, ela se encaixa perfeitamente. E quando nós lemos o Salmo de número 24, nós já compreendemos essa outra realidade, no momento que Jesus chega no céu. Amém? Salmo 24, versículo 7. Abra aí comigo. Salmo 24, versículo de número 7. Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre quem, irmãos? O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Jesus lutou e venceu através da sua morte e da sua ressurreição. Cumpriu a sua missão. E ele agora volta. Isaías ficou admirado de ver ele com as roupas manchadas, mas ele estava ali marchando triunfante. E quando os discípulos falaram com o Senhor foi assunto aos céus diante dos seus olhos. Mas aí o Salmo de número 24, versículo 7 vai mostrar o outro lado. Vai mostrar o momento que os anjos estão ali para recepcionar o Rei da Glória, porque Ele está chegando, Ele está se aproximando. Quem é esse? Quem é esse que está chegando? Porque abra-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? O Senhor forte na guerra, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Os portais eternos se abriram e o Senhor retornou ao lar. Eu quero dizer, queridos, que lá é o nosso lar. Amém? Nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós vamos entrar por aqueles portais. Nós vamos para sempre celebrar ao Senhor. E eu quero dizer para você uma coisa, queridos: é em vida que nós temos que fazer essa opção, essa escolha. Ou entregamos as nossas vidas ao Senhor, ou então iremos passar pela ira de Deus. Já imaginou? Rejeitar o sacrifício do seu filho. Mas você que tomou a decisão de servir a Deus, a Bíblia vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. E nesta manhã você tem a oportunidade de se achegar a Deus. Nesta manhã, mediante o sangue de Jesus, você pode ter acesso ao Senhor. Mas é necessário que você atenda ao pedido dele. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Jesus quer fazer morada na sua vida através do Espírito Santo. Ele quer fazer morada na sua vida. Abra a porta para Ele. Abra a porta para Ele. Se você abrir a porta para Ele aqui, a porta do seu coração, se você abrir a porta do seu coração para Ele aqui na terra, um dia
os portais celestiais serão abertos para você. Mas se você fechar aqui a porta do seu coração, não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. Aí é perdição. Mas você tem a oportunidade de mudar de vida. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se renda a Ele nesta manhã. Você que está afastado, se achegue a Ele, e o sangue dele vai te limpar e te purificar de todo o pecado. Eu quero fazer essa pergunta. Todos estão de olhos fechados. Você que quer abrir a porta do seu coração para Jesus. Você que entendeu que o Espírito Santo está falando nesta manhã ao seu coração. Você sabe que as coisas não estão bem na sua vida. Você sabe que a sua vida precisa ser ajustada, e somente Deus pode dar jeito na sua vida. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nesta manhã tem alguém que quer abrir a porta para Jesus, para o Rei da Glória. Quer abrir a porta do seu coração para o Rei da Glória. Quem é este? É Jesus. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? É Jesus. Quem é este que faz com que os cegos se enxerguem e o paralítico levante? É Jesus, o Filho de Deus. E Ele está aqui, quer entrar na sua vida hoje. Se alguém, levante a sua mão, que eu quero orar por você. Todos de olhos fechados, toda a igreja de olhos fechados. Se o Espírito Santo está dizendo que chegou a tua hora, chegou o teu dia, se o Senhor está tocando no teu coração, sinaliza para Jesus, diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero, Senhor. Mãos levantadas, fala de rendição. Você está dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu quero, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Até hoje eu vivi, Senhor, para mim mesmo, mas eu quero, Senhor, viver para Ti. Glória a Deus. Glória a Deus, você tem esta oportunidade. Tem alguém que está afastado, quer voltar para Jesus hoje? Quer se reconciliar com Jesus hoje? Se alguém, levante a sua mão que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, fique de pé para eu orar por você. Fique de pé aí no seu lugar. Igreja de olhos fechados. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Dá tempo ainda. Você em casa foi tocado por essa palavra e quer entregar a sua vida a Jesus, você vai ter a oportunidade de fazer essa oração. Eu estarei fazendo aqui. Você pode fazer aí também. Glória a Deus. Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Deixa eu orar por você aqui juntinho de mim aqui. Sai do seu lugar. Igreja orando, intercedendo. Se você está sendo ministrado pelo Espírito Santo, o Senhor está tocando na sua vida, dá tempo ainda, venha. Mas venha rapidamente. Sai do seu lugar e venha. No nome de Jesus. Glória a Deus. Faça essa oração comigo. Você em casa também faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Dá um abraço nela. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique sobre os seus pés. Hoje na reunião das 8, 2 almas, 2 vidas se renderam ao Senhor. Glória a Deus.